Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus já. Segundo o livro de Reis, no capítulo 5, versículo 1 em diante. Abra os seus ouvidos espirituais, como nós cantamos agora, adoramos a Deus com essa canção. Tem muitas pessoas aí fora perdidas, vagando no mundo aí fora. E muitas vezes, essas pessoas talvez seja a pessoa do seu ciclo de amizade, da sua família. E Deus quer usar você como instrumento nas mãos dele para trazer essas pessoas para cá. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar fazendo a leitura aqui. Talvez tenha algumas mudanças, mas é coisa pouca. Preste atenção na leitura. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus deu livramento aos sírios. Era homem valente, porém era leproso. Os sírios, numa das suas investidas contra Israel, havia levado preso da terra de Israel uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, como escrava. Versículo 3. Disse ela à sua senhora: Oxalá, ou quem dera, que o seu marido, meu senhor, a quem eu sirvo como escrava, estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, no meio do povo de Deus, pois o profeta com certeza curaria ele da lepra. Então Naamã foi notificar ao rei, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vá, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e o levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo assim que chegar a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, o rei da Síria, o meu servo, para que você cure ele da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes, ficou nervoso, rasgou as vestes e disse: sou eu por acaso Deus, que possa matar ou vivificar alguém, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure ele da sua lepra? Veja só, como esse rei anda buscando ocasião contra mim. Quando o profeta Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir falar comigo, e eles saberão que tem profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro a dizer ele lá na porta: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que eu pensava, certamente ele sairá para me atender, e se colocará de pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, passará a mão sobre os lugares das feridas, e curará a minha lepra. Não são porventura os rios de Damasco, os rios Abana e Farpar, melhor do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu então me lavar neles e ser purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e falaram, dizendo: meu senhor, se o profeta houvesse indicado uma coisa mais difícil, por acaso o senhor não faria? Quanto mais dizendo-te: lava-te, ficarás purificado. Então desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um bebê, e ficou purificado. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa. Fala comigo hoje aquilo que eu preciso e não o que eu quero, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu começo essa mensagem dizendo para você o seguinte:
que quando Deus quer fazer uma obra em algum lugar ou salvar alguém, normalmente Deus envia alguém até aquele lugar que Ele deseja fazer a obra. Preste atenção nisso. Deus sempre envia alguém para fazer a obra que Ele deseja. E vou falar mais. Deus é um Deus perfeito. Amém? Mas apesar de ser um Deus perfeito, Ele realiza suas obras através de pessoas imperfeitas, como eu e você. Deus é perfeito e realiza uma obra perfeita através de pessoas imperfeitas como nós. Imperfeitas como nós. Então Deus usa a nossa vida para tocar a vida de outras pessoas. E a maneira como Deus usa a nossa vida, olha que coisa linda, glorifica o nome dEle. Quando Deus quer realizar uma obra num determinado lugar, ou talvez gerar conversão na vida de alguém, Ele sempre vai enviar alguém até aquele lugar. E Deus aqui nessa história queria curar Naamã, o general sírio. Apesar de ser um homem muito orgulhoso, Deus queria curar ele. E sabe por que Deus queria curar Naamã? Porque Deus queria que ele se convertesse. Às vezes Deus faz um milagre, alguns milagres na vida de algumas pessoas, com um objetivo, mesmo antes delas se converterem. Porque Deus quer revelar o poder que Ele tem para aquela pessoa, o que Ele pode fazer, para que a pessoa então se chegue a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus queria gerar conversão na vida dele, porque Naamã, ele era muito conhecido e respeitado no meio da Síria. E Naamã se convertendo, você concorda comigo? Geraria agora um testemunho para todo o povo da Síria, mostrando para eles que havia um Deus vivo em Israel. Há um Deus vivo no nosso meio hoje. E porque Deus queria curar Naamã e converter esse homem agora, Deus envia uma menina como escrava até a casa dele. Eu não quero nem pregar sobre Naamã hoje, eu vou falar sobre essa menina aqui. Deus envia uma menina presa como escrava até a casa dele. Uma menina de Deus foi enviada pelo próprio Deus até a casa de Naamã. E talvez você esteja se questionando agora, deu um bug na sua mente aí, e você está pensando: Danilo, eu prestei atenção na mensagem. Como assim ela foi enviada por Deus até lá? Porque o texto disse que ela foi presa, os sírios foram lá, lutaram contra o povo de Israel, prendeu essa menina, e Naamã, que era o general, levou essa menina para servir como escrava na casa dele. Quem entende até aqui, diga amém. E olha só, ela não foi levada presa como escrava. Escute bem o que eu vou te falar. Pegue isso aqui para a sua vida. Aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que são escolhidos de Deus para realizar uma obra, eles nunca serão presos, ao menos que Deus permita. Eu vou repetir. Aqueles que são escolhidos por Deus para realizar uma obra nunca serão presos, ou nunca passarão por uma situação desconfortável, ao menos que Deus permita. Ao menos que Deus tenha um propósito naquela prisão, ou naquela situação complicada e desconfortável, que o próprio Deus permite a pessoa passar. Na verdade, o próprio Deus foi quem levou aquela menina para lá, através da circunstância. Por quê? Porque quando Deus quer fazer uma obra no lugar, converter o coração de alguém, aleluia, Ele sempre vai usar a vida de alguém. Ele vai enviar alguém até aquele lugar onde Ele deseja fazer a obra. Posso profetizar sobre a sua vida? Talvez você não saiba disso, mas você é uma flecha nas mãos de Deus. Você é uma flecha nas mãos do arqueiro, e o arqueiro aqui é Deus. Você é alguém, sabe, que Deus envia até um lugar onde Ele resolve fazer uma obra. Seja lá no meio da sua família mesmo, lá dentro do seu trabalho, em outra cidade, talvez. Quando você acha que talvez você está indo visitar um parente, é Deus que está te levando para te usar lá.
num consultório médico, aonde você estiver, você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Quando Deus quer realizar uma obra, Ele sempre vai levantar alguém, uma pessoa, um líder. Você quer ver uma coisa? Deus queria libertar o povo da escravidão do Egito, e Ele vai, e Ele faz o quê? Ele envia Moisés. Quem está entendendo? Deus queria salvar a cidade de Nínive, e Deus envia quem? Envia Jonas. Só que Jonas foi teimoso, ele desobedeceu a Deus, ele tentou fugir daquilo que Deus queria para ele. Irmão, não tenta fugir do seu chamado não, hein? Você conhece a história, você sabe o que aconteceu. Ele entrou num barco errado, pegou o navio contrário, e aí então o próprio Deus manda uma tempestade, e aconteceu tudo que aconteceu. Jogaram ele no navio, e um grande peixe vem, engole Jonas, e ele passa 3 dias na barriga de um grande peixe, e ali não teve como, ali só sobrou a voz dele, não podia fazer mais nada. E como sobrou a voz, sabe o que ele fez? Começou a orar, pedir perdão para Deus, por ter tentado fugir do chamado dele. As algas na cabeça dele, sabe, começaram a enrolar, e ele começa a clamar, e Deus deu outra oportunidade para ele. Olha Deus falando com alguém que está aqui hoje: eu estou te dando mais uma oportunidade. Ô Jonas, mais uma oportunidade. Ele tentou fugir, não poderia ter ido de navio bonitinho lá? Deus está falando para alguém que está aqui, ó: ou é de barco ou é de peixe, mas que você vem, você vem. Ou é de barco ou é de peixe, mas que você vai cumprir o seu chamado e a minha vontade, você vai. Se fosse de barco ia bonitinho, mas de peixe é complicado. Que você possa entender o que Deus está falando aqui. Deus queria acabar com o gigante Golias, que estava lá envergonhando o povo de Deus. Sabe quem ele enviou lá? Enviou Davi. Aleluia. Deus queria salvar. Você percebe que quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele sempre envia alguém. Deus queria salvar a humanidade, e Ele enviou Jesus. O próprio filho dele, Ele enviou, porque quando Deus quer realizar uma obra num lugar, Ele sempre vai enviar alguém. Então na verdade essa menina que entra na história comigo, essa menina não foi presa como escrava, ela foi levada até lá pelo próprio Deus. Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas a revelação da palavra é exatamente isso que dá para entender. Oh Jesus amado, eu estou falando de um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, meu irmão. E você está achando que Ele perdeu o controle sobre uma situação, sobre um cativeiro que talvez você está passando. E Deus manda dizer para você essa noite, através dessa palavra, o que para você é prisão, para mim Ele está falando, são limites que eu coloco na sua vida, para que você passe a me obedecer. O que para você talvez seja perseguição, como você chama, para Deus, sabe o que? É estímulo, ou talvez estratégia, para que você cresça e avance ainda mais. O que para medicina talvez seja uma suposta enfermidade, para Deus, isso é uma oportunidade de revelar o amor dEle por você mais uma vez. É uma oportunidade que Ele está te dando, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Através dessa situação, lembra das irmãs Marta e Maria, quando mandaram chamar Jesus? Jesus não foi, mas Ele libera uma palavra para os mensageiros. Eles vão atrás de Jesus e falam: olha, aquele que está enfermo, aquele que tu amas está enfermo, Lázaro está morrendo. As irmãs mandaram que eu viesse aqui agora te chamar para ir lá urgentemente. E Jesus fala: agora eu não vou. E ele ainda ficou 2 dias no lugar que ele estava, mas ele disse: mande uma palavra para elas. Quando Jesus não resolve o nosso problema na hora, Ele sempre manda uma palavra.
Deus está mandando uma palavra para você hoje. E eu sou o mensageiro aqui hoje. E Jesus falou para aquele mensageiro: diga lá para elas que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus, é para que o meu nome seja glorificado naquela casa, no meio daquela família, mais uma vez. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, que para você é sofrimento, que para nós é sofrimento, é uma forma de Deus aperfeiçoar a nossa fé. Porque escuta o que eu vou te falar, a sua fé nunca será aperfeiçoada sem luta, sem batalha, sem dificuldade. Não tem como a sua fé crescer sem isso. Você só é quem você se tornou hoje por causa das lutas que você enfrentou, por causa das batalhas que Deus permitiu você entrar, das dificuldades que você venceu com a ajuda de Deus. Sabe, igreja, nós precisamos entender que a ótica de Deus, a maneira de Deus ver as coisas é diferente da nossa. Porque às vezes você olha para a sua situação e embora pareça estar tudo girando ao contrário, a verdade é uma só: Deus está trabalhando na sua vida. Embora você olhe e talvez pareça estar tudo parado, estagnado, parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando na sua vida. Porque Deus opera, irmão, o tempo todo. Deus opera no silêncio, Deus opera no sofrimento, no vento, na tempestade, na aflição, na enfermidade. Ele está o tempo todo trabalhando. Há um mover de Deus, você consegue crer nisso? Que há um mover de Deus sobre a nossa vida, sobre toda e qualquer situação que a gente enfrente, lá está o Senhor trabalhando. Deus está no controle de tudo, sabe? Ele está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. E você tem dúvida disso? Quantas vezes você não via saída para uma situação e você então pensou: agora é o fim, agora acabou, não tem mais jeito, entrou em desespero? Lembra? Várias vezes isso aconteceu. Daqui a pouco, olha lá, você dando risada da situação, já está fora da situação, com a vitória nas mãos. Você está achando que foi capacidade sua? Isso aí foi as mãos poderosas do seu Deus, que está o tempo todo cuidando de você, trabalhando ao seu favor. E Satanás às vezes insiste, sabe, em colocar na mente de algumas pessoas. Talvez alguém que está aqui, Satanás tem trabalhado na tua mente, dizendo que você foi esquecido por Deus, que Deus te abandonou. É mentira dele. Ele é o pai da mentira, e o papel dele é fazer você acreditar nessa mentira. E talvez eu estou pregando para alguém que você já estava quase acreditando nessa mentira. Sabe quando Deus vai te esquecer? Nunca. Sabe quando Deus vai esquecer você? Ele vai te abandonar? Ele diz: jamais te esquecerei, jamais te abandonarei. Lá em Isaías 49, no versículo 14 ou 15, ele vai dizer o seguinte: ainda que uma mãe, pensa nisso, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que ainda mama, de forma que ela nem ligue, que ela nem se compadeça do fruto do seu próprio ventre. Pode isso? Olha aqui para mim. Vou desenhar para você. Pode uma mãe esquecer de um filho enquanto ele ainda mama? O filho está no seio dela, sugando leite materno, e a mãe simplesmente esquecer que ela tem um filho. Está aqui, ó. Naquele momento ela esquece. Pode isso? Mas ainda que isso aconteça, o Senhor está falando: eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Pode acontecer até isso aqui, mas eu jamais esquecerei de ti. Sabe, o nosso Deus nunca cessa, Ele nunca para de trabalhar, igreja. No livro de Jeremias vai mostrar claramente que Ele é o oleiro, e a mão do oleiro, aleluia, está sobre nós o tempo todo, nos moldando, nos protegendo a cada dia, trabalhando, amassando o barro, tirando as pedrinhas, as impurezas, que pode atrapalhar e trincar o vaso lá na frente. Então não importa o que venha acontecer, sabe, na nossa vida,
no decorrer da nossa caminhada. Paulo disse: todas as coisas conjuntamente trabalham para o bem daqueles, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia fala que é todas as coisas mesmo, não é algumas coisas. Pastor, mas até a porta que fechou, e essa enfermidade, e o caroço que aparece, até isso, até a perseguição, é todas as coisas mesmo. E ele fala: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? E a verdade, olha que bênção. E a verdade é: quem ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que obedece a palavra. Jesus é a própria palavra. Jesus disse: se me amares verdadeiramente, não da boca para fora, não de mentira, mas se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Então, se você é uma pessoa que obedece a palavra, meu irmão, a Bíblia, não é o pastor que está falando, a Bíblia está dizendo que todas as coisas vai começar a cooperar, colaborar, contribuir para o seu bem. Sabe, igreja, quase sempre, eu não sei você, mas eu, Danilo, quase sempre eu não consigo entender como Deus está trabalhando na minha vida. Eu sei que Ele está trabalhando, eu vejo isso o tempo todo, as maravilhas que Ele tem feito, mas eu não consigo entender a forma como Deus trabalha, porque os pensamentos dele, a própria Bíblia diz que os pensamentos dele são altos demais para mim. Não adianta eu querer entender tudo, e eu posso até não entender, mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma certeza no meu coração: Deus está trabalhando ao meu favor. Pega isso para você. Você pode até não entender o porquê que você está passando por isso agora, mas a verdade, irmão, é uma só: Deus está trabalhando ao seu favor. Tem um propósito em cada acontecimento da nossa vida. E às vezes a nossa alma se abate, sabe? A nossa alma fica abatida. Eu falo porque eu passo também por situações, estou passando por situações que a minha alma se abate. Mas aí nós temos que fazer como Davi: coloca a mão no seu coração e fala assim, ó: aquieta minha alma, porque o meu Deus está trabalhando. Você crê nisso? Então aplauda Jesus. Você precisa conversar com a sua alma, lembrar ela às vezes do Deus que você serve. Então olha só, quando Deus quer realizar uma obra na vida de uma pessoa, Ele sempre envia alguém dele para perto daquela pessoa. O problema é quando a pessoa enviada não entende o porquê ou para que ela foi enviada por Deus em tal lugar. Sabe o que é pior? O problema é quando a pessoa enviada por Deus não se sente uma representante de Deus. Então olha só, o fato de você não entender que você é um instrumento de Deus, enviado por Ele para realizar uma obra, e uma obra com excelência, da forma como Ele deseja, pode levar você a prisões. Entenda o que Deus quer de você. O fato de você não mergulhar e fazer o que Deus espera que você faça, pode gerar prisões na sua vida. Prisões sentimental, espiritual, emocional, financeira talvez. E esse é o centro da mensagem que Deus mandou pregar para você. Redobra a tua atenção aqui. Essa menina foi presa como escrava. Ela foi levada a um lugar, meu Deus, que jamais ela teria ido por conta própria. Olha Deus falando com alguém aqui. A vontade de Deus era que ela estivesse ali, que Deus queria ganhar a alma de Naamã. Mas ela nunca teria escolhido estar ali, ao menos que fosse presa. Quem está entendendo? Olha o que Deus faz, irmão. Ela jamais escolheria por conta própria passar por aquilo que ela estava passando. Deixa eu ser mais claro com você aqui. Alguns de vocês talvez estão se sentindo, sabe como? Presos em algum lugar. Você está se sentindo preso numa situação. Sabe por quê? Porque Deus quer que você esteja naquele lugar. Você gostando ou não, Deus quer que você passe por isso que você está passando.
Se não fosse essa situação aqui, ó, que praticamente obriga talvez você estar ali naquele lugar, você não estaria lá por conta própria. Danilo, por que Deus me prenderia numa situação que eu não quero estar? Sabe por quê? Porque as prisões que Deus permite na nossa vida nos leva a cumprir a vontade dele. Acabei de falar de Jonas, né? Lembra? As prisões nos levam a cumprir a vontade dele. Ele tentou fugir, mas Deus colocou ele numa prisão, numa situação complicada, mas a prisão que Deus trouxe na vida dele naquele momento levou ele a se arrepender e entrar dentro do propósito que Deus tinha para ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, a obra de Deus na nossa vida às vezes vai nos tirar até de perto de pessoas que amamos. A obra de Deus às vezes vai nos colocar em lugares que nós não desejamos. A obra de Deus às vezes vai permitir a gente passar por situações ruins, desconfortáveis, que a gente não gostaria de estar passando. E você que tem um chamado, um ministério, escuta o que eu vou te falar. Não pense você que fazer a obra vai ser sempre conforto, porque não vai ser assim. É gratificante, mas não é para qualquer um não. Não é o tempo todo não que é fácil. Não se engane quanto a isso, viu? Não pense você que fazer a obra de Deus é mamão com açúcar, porque não é, nunca foi e nunca será. Para realizar a obra de Deus, Moisés, por exemplo, ele precisou passar 80 anos no deserto. 40 foi só para ganhar experiência. Meu Deus, olha Deus falando. E os outros 40, pastor? Conduzindo o povo. Moisés morreu com 120 anos de idade. A vida desse homem se divide em 3 idades de 40 anos. Em 3 fases. Eu estou escrevendo essa mensagem. Por esse dia eu vou pregar ela. Estou na metade já. 40 anos. Deus está falando com alguém aqui, ó. Presta atenção, Moisés. 40 anos ele passa dentro do palácio achando que era alguém. Estudou nos melhores escolas, trazendo para o dia de hoje. Teve tudo do bom e do melhor. 40 anos ele passou ali dentro do palácio, achando que era alguém. Depois Deus leva ele para o deserto, mostrando para ele, mais 40 anos, que ele não era ninguém. E depois que ele ganha experiência e entendeu que ele não era nada e ninguém, Deus levanta ele com mais 40 anos, conduzindo o povo até Canaã. Ou seja, os últimos 40 anos dele, 40 anos achando que era alguém, 40 anos vendo que não era ninguém, e depois mais 40 anos sendo quem Deus queria que ele fosse. Qual é a fase que você quer? Seja quem Deus te chamou para ser, irmão. Jeremias, para realizar a obra de Deus, a vontade de Deus, ele foi perseguido, ele foi atacado, ele chegou a apanhar por fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que lançaram ele numa cisterna certa vez e ele quase morreu de sede. A Bíblia não diz, mas a história judaica vai dizer que mataram Jeremias à pedrada, apedrejado. Calma, você não vai ser apedrejado. É só um exemplo que eu estou te dando. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Se você acha difícil cumprir a minha vontade, fazer a minha obra, me obedecer nos dias de hoje, imagina aquele tempo. E mesmo com dificuldade, a Bíblia diz que Jeremias, ele cumpriu a vontade de Deus. E Deus amou tanto esse homem, amou tanto o ministério dele, que Deus permitiu um livro inteiro ser escrito para honrar o ministério desse homem. Aleluia. Fazer a vontade de Deus, igreja, não é o caminho mais fácil, não é mesmo, mas é o caminho certo. Diga glória a Deus. E você pode escolher hoje o caminho mais fácil ou o caminho certo. Qual que é o caminho mais fácil, pastor Danilo? É o que o mundo oferece para aqueles que não se preocupam em obedecer a Deus. É o caminho da porta larga. A porta larga e o caminho espaçoso. E a Bíblia vai dizer que muitos são os que entram por esse caminho. Grande é a perdição. Já o caminho certo é um caminho guiado por Deus. É um caminho guiado. É um caminho daqueles que fazem a vontade de Deus.
é mais difícil. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E a verdade é que quando a gente passa por essa porta, Jesus é a porta, porque ele se revela lá em João 10, versículo 9, ele fala: eu sou a porta, e porque entrar por mim, encontrará descanso. A porta é Jesus, e a porta é estreita. Às vezes a gente passa lá, ó, eu sou a porta, é ele que está falando. Quem entrar por mim será salvo, porque é só ele que salva. E aqui ele está se revelando, olha aqui para mim. Ele está falando que ele é a porta, e a porta é o caminho certo. Só que a porta é estreita. E às vezes a gente quer passar por essa porta. A gente dá até um jeito de passar. Só que para passar por essa porta vai ter que deixar algumas mochilas para trás. Vai ter que deixar algumas bagagens do passado para trás. Quem está entendendo? Não vai dar para passar com algumas mochilinhas não. Tem uns bagos ensaboados aí que até dá um jeito de passar. Vem para Jesus, batiza, mas eu não vou abrir mão das minhas malinhas não. Aí aperta de cá, passa de lado, dá um jeitinho de passar, aí passei na porta. Aí fica 10 anos na igreja, nada acontece. Sabe por quê? Passou pela porta, mas o caminho também é apertado. Não vai dar para avançar. Não sai do lugar. Deus está falando para alguém aqui hoje, ó. Está na hora de soltar as mochilas e avançar como você nunca avançou. Tem mochila do passado aí que está impedindo você de avançar. A vida com Deus é como se fosse um funil, sabe? O mundo aí fora, o caminho mais fácil é um funil normal. A porta é larga, ó, entra fácil, mas lá na frente o trem é estreito, hein? Glória mesmo. Estreita. Só que o caminho de Deus é o contrário. Você pega um funil contrário assim, ó. É difícil para entrar, irmão. Mas quando você entra, deixa as mochilas para trás, lá na frente vai ficando tudo melhor, tudo mais fácil. Quem está entendendo? E eu pergunto para você essa noite: qual é o caminho que você tem andado, hein? Por caminhos fáceis ou caminhos difíceis? E não vem cair naquela besteira, sabe, de acreditar naqueles ditados mentirosos. Ai, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Quem te falou isso? Eu acreditava nisso também. Todos os caminhos levam a Deus. Não leva não, irmão. Só existe um caminho que leva a Deus, e é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho. Tudo no singular, não tem plural. Não tem dois caminhos, não tem dois tipos de verdade, não tem dois estilos de vida. Ele fala: eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade. Ou você está comigo ou você está na mentira. Eu sou a vida. Ou você está comigo ou você está no projeto de morte. E você quer ver Deus ainda? Ele fala: e ninguém vem ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Por isso que ele fala vem, não fala vai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem quer ver Deus aqui? Se você quer ver Deus um dia, inevitavelmente você vai ter que trilhar esse caminho chamado Jesus Cristo. E talvez eu estou falando com alguém que você está aqui ouvindo essa mensagem. Deus está falando tremendamente com você, já falou outras vezes, e você ainda não tomou atitude de descer as águas. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Fala para mim, irmão, se você quer ver Deus, você precisa fazer isso. Porque isso não tem a ver com religião. Isso aqui tem a ver com obedecer a palavra, uma ordenança de Jesus. Olha o que ele fala: quem crê em mim, é o próprio Jesus falando isso aqui. Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Mas quem não fizer isso, quem não crê, será condenado. Você morre amanhã, como é que faz? Você que não é batizado, para onde você vai? Porque para o céu eu sei que não é. Porque o próprio Salvador está falando, sou eu que estou falando também. Não posso julgar ninguém, quem vai ou não, mas eu posso falar quem não vai, porque é ele que falou. Olha aqui para mim, redobra a tua atenção, deixa eu correr aqui. Essa menina foi tirada do meio da família dela. Volta na história comigo. Ela foi tirada do meio da família dela. Ela foi obrigada a trabalhar todos os dias como escrava. Ou seja, para não ganhar nada, porque nós sabemos que escravo não tem salário, amém? Então essa menina aqui, talvez ela, vamos pensar, que talvez ela carregasse uma mágoa tremenda, um ressentimento no coração de Naamã.
Afinal, Naamã era o general da Síria que atacou Israel, trouxe ela presa como escrava e fez ela trabalhar na casa dele ainda. Ela foi presa por esse homem aqui, e além disso agora ela teria que servir ele e a esposa dele. Ô, irmão, isso aqui não é para qualquer um não. Você sabe o que eu consegui enxergar aqui? Eu acho que você está vendo também, né? Isso aqui não é para qualquer um. Servir aquele que um dia me prejudicou. Consegue pegar isso aí? Servir aquele que me prejudicou, que causou um cativeiro na minha vida. Meu Deus. Sem contar que Naamã tinha lepra, hein? As pessoas não viam a lepra dele, de Naamã, mas essa menina provavelmente via. Sabe por quê? Quando Naamã saía para trabalhar, ele escondia a lepra dele atrás da farda dele, atrás da armadura de general. Tem muita gente escondendo a lepra atrás de armaduras. Só que quando Naamã chegava em casa, redobra atenção aqui, eu penso que essa menina aqui, irmão, ela via a lepra dele. Quando chegava em casa, ele tirava a armadura. Deixa eu conjecturar para você, a Bíblia não fala isso, mas me dá o direito de pensar. E olha só, não está na Bíblia, eu repito, mas eu penso que quando essa menina, agora quando ele chegava e tirava a armadura, eu penso até que essa menina ajudasse ele a cuidar das feridas e da lepra dele. Eu acho que você não entendeu. Uma pessoa cuidando da lepra, das feridas daquele que prendeu ela, que prejudicou ela. Diga comigo, não é para qualquer um. Às vezes está no centro da vontade de Deus. É preciso fazer cada coisa, meu irmão, para estar no centro da vontade de Deus. Essa menina, ela poderia ter desejado o mal para Naamã. Pensa, humanamente falando, esse homem me prendeu. Você quer saber de uma coisa? Tomara que essa lepra se alastre no corpo dele. Tomara que tome o corpo dele dos pés à cabeça. Mas não foi isso que ela fez. Essa menina, apesar de ser tratada como escrava, ela não questionou a Deus. Ela nem sequer desejou o mal para Naamã. Aleluia. Pelo contrário, sabe o que ela fez? Ela pregou sobre o amor de Deus para a mulher de Naamã. Ela disse assim: olha, minha senhora, se o seu marido, meu senhor, estivesse lá em Samaria, lá no meio do povo de Deus, lá na família Leão de Judá, lá na igreja que eu frequento, meu Deus, se o teu marido, meu senhor, estivesse lá em Samaria, ele conhecesse um profeta que está lá, eu tenho certeza que o profeta curaria a lepra dele. E quer saber? Só está isso na Bíblia, mas eu creio que a pregação dela não foi só isso não. Ela deve ter falado muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Ela deve ter falado, ó, lá em Israel tem um Deus vivo, é um Deus que cura, que liberta, que salva, que purifica, mas você não conhece o meu marido, ele é orgulhoso, ele é general, é o Naamã. Mas ela falou assim: mas então, as escrituras nossas lá diz que o Deus vivo de Israel, ele tira até um coração de pedra e coloca um novo de carne. Meu Deus. E só de ouvir a pregação da menina, a Bíblia diz que Naamã e a esposa dele foram falar com o rei da Síria para pedir autorização para ir lá em Israel. Oh meu Deus, que pregação poderosa, irmão. A pregação dessa menina mexeu com a esposa de Naamã, mexeu com o orgulhoso do Naamã e mexeu com o rei da Síria. Não, sua pregação tem mexido com quem? Com quem a sua pregação tem mexido, irmão? Tem mexido com alguém? Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Quando Deus te coloca, quando Deus te leva em um lugar para realizar uma obra dele, fica tranquilo, porque Ele te dá uma habilidade fora do comum para isso. Talvez você está com medo, mas eu não sei falar direito. E Ele te dá essa habilidade para que através dessa habilidade você possa desenvolver a obra dele. Ou seja, é Deus que nos capacita, igreja.
eu falar uma coisa para você aqui. Você no lugar certo, onde Deus quer você, você é imbatível. Eu sempre falo isso aqui. Já viu um peixe fora da água? Ele parece um bobo. Ele fica assim, ó, se batendo. Parece uma pamonha. E ele não vai, ele não avança. Mas ele tem uma habilidade tremenda que Deus deu para ele. Mas não avança por quê? Porque está no lugar errado. Não está no centro da vontade de Deus. Porque Deus falou para ele, é na água. E aí, agora ele está fora da água. Aí você pega o rabinho do peixe, põe ele dentro do propósito de Deus, que Deus tem para ele. Acabou. Ninguém mais pega ele. Quem está entendendo? Ali, dentro da vontade de Deus para ele, do propósito de Deus para ele, ele consegue desenvolver as habilidades que Deus já colocou dentro dele. Eu estou pregando para alguém, você precisa entender isso. Dentro de você já tem habilidades que foi colocada por Deus aí, irmão. Isso só vai ser desenvolvido a partir do momento que você estiver no centro da vontade de Deus para você. Você no lugar certo, você é imbatível. E eu estou pregando aqui, por exemplo, para você, e eu prego com autoridade mesmo. Sabe por quê? Não é porque eu sou autoritário, não. Porque eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Eu tenho certeza que eu fui chamado para pregar. Até um tempo eu tinha dúvida se era isso mesmo que Deus tinha para mim. Mas hoje eu já tenho certeza que Deus me chamou para pregar. Eu vou falar mais uma vez. Você no lugar certo, ninguém te para. Você é imbatível. Mas olha só, você pode permitir talvez que a situação do momento, ou que a sua visão limitada, impeça você de fazer a vontade de Deus. Você pode impedir que um cativeiro, você pode permitir de repente que um cativeiro que você está passando agora, uma informação, um diagnóstico, uma porta que fecha, você pode permitir, de repente, permitir que a obra de Deus pare na sua vida. Pensa comigo aqui, essa menina poderia ter permitido que cada ordem que ela recebia de Naamã calasse a boca dela. Você me trouxe para cá, me tirou de perto das pessoas que eu mais amava, e agora você está me dando ordem aqui dentro. Também não vou pregar para ele. Poderia até falar do profeta, mas também não vou. Ela poderia permitir que cada ordem que ela recebia da mulher ou dele, a boca dela se calasse, mas não foi isso que ela fez. Ela continuou pregando, ela cumpriu o papel e o chamado que Deus designou para ela. Continua. Olha para cá. Com certeza essa menina chamou, ela chamou Deus na conversa. Ela clamou várias vezes enquanto ela estava ali presa, irmão. Limpando a casa, lavando louça, lavando roupa na beira do rio. Com certeza ela clamou a Deus várias vezes. Mas apesar dela não ter oração respondida por Deus, ela ainda assim, você consegue ver isso? Ainda assim ela continuou pregando. Ela continuou falando do amor de Deus. Ela ora e a oração dela não é respondida, mas ela continua pregando um Deus que responde oração. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é fé, irmão. Isso não é nada mais, nada menos do que uma fé viva. Uma fé com obras, com atitude. É como você está com uma enfermidade e você não recebe a cura, mas você continua pregando para as pessoas um Deus que cura. Isso aqui é fé. É como você está talvez com um casamento abalado, rachado, mas você prega para alguém ainda assim falando, calma, Deus vai restaurar teu casamento. Pastor, não é hipocrisia? Não, claro que não. É fé. É como alguém abrir a despensa da casa, sabe, e não ter nada para comer, e aí encontra com alguém que está passando pela mesma coisa. A pessoa murmura, mas você prega, fica tranquilo, porque Deus proverá. De manhã eu lembrei de uma situação que há um tempo atrás eu encontrei um mano das antigas, milicota. Diminui. Aí ele falou para mim, ô Tupã, eu tenho visto lá, hein? Falei, gente, nem assim eu fico mais. E o cara, eu tenho visto lá, deixa eu falar para você, fala a verdade, irmão.
Você prega o que você vive, irmão, eu te conheço. E na hora eu fiquei sem resposta. Mas quando Deus, ó a mensagem. Quando Deus te leva para um lugar que querendo tocar no coração de alguém para converter, Ele te capacita. Porque na revelação do pão, aquele dia da Santa Ceia ali, Ele te capacita. Eu falei, Deus do céu, e agora? E o Espírito Santo pediu para eu falar assim para ele, ó. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que eu prego? Eu prego a palavra de Deus. Se eu for pregar para o povo da minha igreja o que eu vivo, eu vou pregar muito pouco. Talvez eu pregue 2, 3 minutos. E se eu for pregar só o que eu vivo 100%, talvez não dá 5 minutos de pregação. Eu prego a palavra de Deus, irmão. Não há quem viva a palavra de Deus totalmente. E aí fala, mas aí não é hipocrisia, irmão? Aí eu não aguentei, eu fiz também. Não, irmão, é profecia. Estou profetizando, velho, que daqui a pouco eu vou estar melhor. A cada dia eu vou melhorando, a cada dia eu vou conquistando. Essa é a caminhada do cristão. Diminui, rapaz. Tá lindo. E quer saber? Na outra semana ele veio na igreja. Aplauda Jesus. Então sabe o que eu falo para você baseado nisso? Eu já estou finalizando, olha aqui para mim. A nossa pregação, ou a sua pregação, a nossa, não deve ter como base a nossa vida. Pastor, é sério isso que está falando? Como assim? Não deve ter como base, a nossa pregação não deve ter como base a nossa vida. Nós devemos sim dar um bom testemunho, claro, temos a obrigação, um bom testemunho. Tomar cuidado com as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Tem uma nuvem de testemunho olhando por nós, mas nós somos falhos e pecadores. Amém? Tem alguém aqui que não falha, não tem pecado? Deixa eu ir rápido aqui, vai que alguém levanta a mão. Então a sua pregação não deve ter como base a sua vida. A sua pregação deve ter como base o Deus que você serve. Eu estou falando de um Deus que é santo, justo e verdadeiro, que nele não há nenhum pecado. Amém? Nele não há, a Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Oh, aleluia. Imagina a esposa de Naamã agora. Para finalizar, olha aqui. Eu fico imaginando à noite, os dois deitados na cama. Meu Deus, se eu montava essa mensagem eu ficava imaginando isso. Os dois deitados na cama ali, talvez Naamã querendo até namorar, né? E ele deitava ali e ela falava, Naamã, quem que é essa menina que você trouxe para cá? Fala para mim, amor. Ah, larga a mão, deixa para depois. Amor, você trouxe essa menina para cá. Imagina a conversa, você trouxe essa menina para cá como escrava. Ela serve a gente como escrava. Você tirou ela de perto das pessoas que ela mais amava. E ela se preocupa com você, amor. Ela está preocupada com a sua enfermidade. Amor, ela quer que você seja curado. Tem algo diferente nessa menina, amor. Eu tenho reparado e tem hora que eu pego ela orando nos cantos por você. E quer saber mais, Naamã? Eu estou impactada com a atitude dessa menina. Olha para cá, irmão. Deus quer impactar pessoas através das suas atitudes e não das suas palavras. Deus quer que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos atitudes que vão impactar as pessoas e não palavras. Porque palavras nunca vai falar mais alto do que as nossas atitudes. Eu costumo dizer, mais vale uma grama de ação do que uma tonelada de blá blá blá. Fala bonito, fala de Gênesis, Apocalipse, mas não vive nada. Quem está entendendo? Porque se for para ser como a maioria, você não vai chamar atenção. Nós precisamos ser diferente, igreja.
O mundo não precisa de pessoas falando muito e nem bonito, não. O mundo precisa de pessoas que tenham atitudes impactantes. Os seus familiares, por exemplo, eu vou falar. Os seus familiares, por exemplo, eles estão cansados de pessoas apontando o defeito deles o tempo todo. E quer saber? Eles já sabem os defeitos que eles possuem. E se você não sabe, Satanás, o capeta, o diabo, ele já faz isso muito bem na mente deles 24 horas, assim como faz na minha e na sua. Então cuidado para que você não esteja cumprindo o papel do diabo, apontando o tempo todo o defeito deles. Cuidado para que os seus problemas, as suas dificuldades, as suas prisões, os seus cativeiros não impeçam você de cumprir a vontade de Deus, hein? Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Assim como essa menina pregava em prisões, presa como escrava, assim como essa menina, Paulo, quando ele não podia pregar pessoalmente, sabe o que ele fazia? Ele escrevia carta de dentro da cadeia e enviava para o povo. Paulo deve ter pensado: as minhas prisões, os meus cativeiros não vão me impedir de pregar o evangelho. As situações ruins que eu enfrento, oh meu Deus, as notícias ruins que eu recebo não vão me parar. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, glorificavam a Deus dentro da cela. E sabe o que aconteceu? Aleluia, Deus chacoalhou os alicerces da prisão e virou o cativeiro deles. Pastor, o que você está querendo dizer? Sabe o que talvez está faltando nas suas prisões, nos seus momentos de cativeiro? Canções de adoração a Deus. Está faltando, sabe o que? Mais agradecimento e menos pedidos. Porque Deus, Ele já sabe tudo que você precisa. Você não precisa pedir nada para Deus. Você quer uma chave para você ser abençoado? Não pede nada. Pede mais nada. Deus sabe o que é bom para você, o que é melhor para você. Ele sabe, até porque se você pode pedir, se Deus vê que aquilo não vai ser bom para você, porque Ele conhece o teu coração e já sabe no que vai dar, Ele não vai te dar. Então para de pedir, só agradece o que Ele já fez. Só agradece, você vai ver que as bênçãos vão vir muito mais rápido, em grandes quantidades. Deus está querendo ver o nosso nível de gratidão. Oh, aleluia. Porque de acordo com o nosso nível de gratidão, Ele vai estabelecendo o nível de merecimento dentro daquilo que Ele sabe que vai ser bom para nós. Quem entende isso, dá glória a Deus. Então essa menina presa como escrava cumpriu a vontade de Deus. Mesmo presa, ela não deixou de cumprir o seu chamado. Mesmo presa, olha Deus falando, ela não deixou de falar do Deus que ela servia. Mesmo presa, ela trouxe solução para a vida de Naamã. Oh irmão, você é solução para a vida de pessoas que estão perto de você, independente da situação difícil que você esteja passando. Você foi chamado para ser solução. Mas para isso você vai ter que romper com as suas prisões. Como, Danilo? Como que eu faço? Essa menina foi solução na vida de Naamã. E quer saber? A resposta que ela tanto precisava, a intervenção divina que ela precisava, estava exatamente em cumprir o chamado dela com excelência. Às vezes, igreja, nós queremos tanto que Deus entre com providência na nossa vida, não é? A maioria das vezes a gente quer que Deus entre com a solução para a nossa vida, mas poucas vezes nós queremos ser solução e entrar com providência na vida de outras pessoas. É difícil ouvir isso, mas é a verdade. Pensa comigo, você acha que a vida dessa menina continuou a mesma depois que Naamã foi curado? Depois que ele teve a vida dele transformada? Olha só, o alívio que ela precisava para o cativeiro dela estava exatamente em servir aquele que prejudicou ela. Pensa comigo o que deve ter acontecido aqui, irmão. Eu fico pensando o seguinte: você acha que Naamã continuou tratando ela como uma escrava qualquer? Claro que não. Essa menina pregou para a mulher dele, sabe? Fez ele procurar o profeta. Achou que o profeta, todo orgulhoso lá, achando que o profeta ia atender ele, dar uma rodada, falar em línguas.
ia pôr a mão na lepra dele. Ele nem foi lá na porta, o profeta, mandou um ajudante lá e falou: ó, vai tomar banho, pai. Em outras palavras, foi isso: vai tomar banho. Ó, o negócio é o seguinte: mandaram falar para você aí que é para você ir lá no Jordão e descer 7 vezes, o rio sujo ainda. Aí ele fala: nossa, mas lá na Síria tem Abana e Farpar, rios maravilhosos, não podia dar ordem eu ir lá? Também não vou. Aí as pessoas que estavam com ele falou: espera aí, como é que é? Você trouxe até ouro, prata para dar para o homem, se você fosse curado. Se ele te pedisse qualquer outra coisa, você não ia fazer? Ele só está falando para você descer na água. Vai que dá certo esse negócio. Você está vendo? Você tem que saber quem você põe do seu lado, irmão. Tem que pôr pessoas do seu lado ali, ó, que na hora certa vai te dar um conselho certo. Ele ia perder a bênção, ele não ia ser curado. Nossa, eu já estou dando outra mensagem aqui já. O tratamento de Naamã com aquela menina com certeza mudou, irmão. Naamã agora, ele já não tratava mais ela como uma escrava, mesmo porque a Bíblia diz que ele se converteu. Diga glória a Deus. Ele se converteu mesmo, porque quando ele foi curado, ele disse assim para o profeta Eliseu: ó, olha, eu só peço que o Senhor Deus me perdoe quando eu tiver que entrar na casa dos ídolos, pois este é o meu trabalho, mas o Deus de Israel a partir de agora mora no meu coração. Era o trabalho dele, não podia, o ganha-pão dele, entrar na casa dos ídolos, mas ele declarou: o Deus de Israel está no meu coração. Então ele se converteu. Agora eu vejo o que aqui nessa mensagem? Naamã não era mais o senhor da escrava. Eu estou finalizando. Ele não era mais o senhor da escrava. Ele agora talvez fosse, ó Danilo, a mente do Danilo, talvez ele fosse agora o patrão da moça. Porque todo dia ele olhava no espelho: rapaz, minha pele como de um bebê purificada, curada, essa menina é uma bênção. Ele já nem via mais ela como escrava. Agora ele não era mais o senhor da escrava, ele era talvez o patrão da moça. Quem está entendendo, diga amém. Eu penso que agora ela tinha até salário, porque a escrava não tinha salário. Agora ele queria honrar ela de algum jeito. Olha o que a palavra está dizendo aqui: quando você romper as suas prisões, as suas barreiras, e fizer aquilo que Deus espera que você faça, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja enfrentando, a sua situação vai mudar, o teu cativeiro vai virar. Você não será mais motivo de vergonha, e sim de orgulho. A sua família te olhará diferente, as pessoas vão te olhar de forma diferente, quando você cumprir com excelência o chamado de Deus. Mas enquanto você não assumir o seu papel como um representante de Deus, as pessoas não vão dar muita importância para você. Você não será visto nem reconhecido como precisa, ou como Deus espera que você seja. A nossa importância, eu finalizo dizendo para você: olha aqui, a nossa importância não está naquilo que nós temos, ou naquilo que nós somos. A nossa importância está naquele que nós representamos. Fica de pé no seu lugar. Quando você assume a sua posição como Deus quer, como um representante de Deus, e ó, seja na tua casa, no meio da sua família, no casamento, no trabalho, dentro da empresa, diante dos seus amigos, quando você assume a sua posição como um representante de Deus, tudo muda. A sua importância muda. Oh Jesus, que você possa entender o que Deus está falando aqui hoje. Aquela menina, ela não era escrava, sim ou não? Não, fala com fé, ela era sim ou não? Ela era escrava. Só que agora ela passou a ser importante agora, até mesmo diante de Naamã, que prendeu ela como escrava. Da mesma forma, um dia nós éramos escravos do diabo. Entenda isso. E a Bíblia diz que nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Quando você aceita Jesus dessas águas, naquele momento você passa a ser um embaixador de Cristo, ou seja, um representante de Deus. Você lembra do burrinho que carregou Jesus entrando em Jerusalém?
Quem era aquele burrinho, irmão? Não era nada. Quem era eu e você? Quem éramos nós? Que importância aquele burrinho tinha? Que importância tinha eu e você? Nenhuma. Mas aquele dia, entrando em Jerusalém, só porque ele estava carregando Jesus. Olha aqui. Só porque ele estava carregando Jesus sobre a vida dele agora. Quem está entendendo? As pessoas começaram a tratar o burrinho bem. Estou falando para você, se você decidir carregar Jesus para onde quer que você esteja, meu amigo, ó, as pessoas vão te tratar diferente. O burrinho estava acostumado a pisar no barro, ninguém dava nada para ele, estava esquecido lá no terreno. Mas agora, porque estava carregando Jesus, a Bíblia diz que as pessoas jogavam suas próprias vestes para ele pisar. Abaixava e levantava folhas de palmeiras, as palmas, dizendo: lá vem o burrinho, glória a Deus nas alturas, hosana nas alturas. Lá vem o burrinho, carregando Jesus. E o burrinho todo agora, achando que era ele. Se empolga não, irmão. Eu não sei você, mas eu quero continuar sendo o burrinho de Jesus. Quero continuar carregando Jesus. Eu quero te chamar aqui à frente rapidinho. Você que toma a decisão hoje de ser um representante de Jesus mesmo, onde quer que você esteja, na sua família, no meio da sua família. Talvez tem pessoas lá que estão te observando, mas eles não têm visto, sabe, você representando como deveria. Lá dentro do seu trabalho, talvez você não vê a hora de sair daquele emprego. Eu não sei nem porque eu estou aqui mais. Deus quer que você esteja lá. Aquela pessoa que te persegue, é exatamente ela que Deus quer ganhar através da sua vida. Se é o teu caso, vai sendo do teu lugar. Você quer ser um representante de Deus mesmo, de verdade. Não é mais ou menos não. Eu vou representar Jesus onde quer que eu esteja. Você vai ver que teu cativeiro vai mudar. O alívio virá sobre a tua vida, meu irmão. Quando você começa a carregar Jesus para cima e para baixo, as pessoas te veem de forma diferente. A atitude dessa menina gerou conversão na vida de Naamã. A sua atitude aqui hoje, ó, a sua atitude que veio aqui à frente agora, vai gerar conversão na vida de alguém. A atitude daquela menina glorificou o nome de Deus. A sua atitude, assumir a responsabilidade de ser um representante de Deus a partir de hoje, vai glorificar o nome de Deus. E para finalizar, a atitude dela trouxe alívio e conforto para o cativeiro dela. Você que veio aqui à frente, você que está aí no seu lugar, você que decide ser um representante de Deus, esse cativeiro, essa prisão que você está passando, a sua atitude de assumir a sua posição como um representante de Deus vai trazer alívio e conforto para o seu cativeiro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento invocando, Senhor, a tua presença gloriosa sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, nós queremos primeiramente te agradecer, porque através dessa palavra hoje nós entendemos claramente, Pai, o porquê de algumas prisões na nossa vida. Algumas pessoas aqui estão entendendo o porquê de alguns momentos difíceis que eles estão passando, Pai. O porquê de o cativeiro muitas vezes parecer que não tem nem fim, parece que não acaba, sofrimento. Nós entendemos, Pai, que nós precisamos ser refrigério também na vida de outras pessoas, para que o refrigério venha sobre a nossa vida. Aprendemos hoje com a sua palavra o porquê, Senhor, às vezes nos encontramos em lugares ou situações que por nós mesmos, por vontade própria, jamais nós escolheríamos estar ou passar por aquilo. A tua palavra nos ensina, nos mostrando que quando o Senhor quer salvar alguém, operar uma obra em um lugar, o Senhor sempre vai enviar alguém até esse lugar. Quantas pessoas, irmão, Deus tem enviado para perto de você, e você não entende que é o Senhor que está usando essas pessoas como instrumento de salvação na tua vida. Deus tem usado a sua mãe, o seu pai, um irmão, uma irmã, mas você não tem entendido. Você não tem entendido o chamado de Deus, está apenas atrasando aquilo que Deus tem para você. Oh Senhor, quantas vezes, meu Pai, o Senhor envia pessoas para perto de nós na intenção de nos ajudar,
na intenção de abrir os nossos olhos, mas a nossa visão limitada às vezes não deixa a gente entender, e acabamos saindo dos teus propósitos para tentar realizar os nossos planos. Oh Espírito Santo, eu quero profetizar que a partir de hoje, diante dessa atitude que eles estão assumindo agora, de ser um representante do Senhor, um embaixador de Cristo, o alívio virá sobre o cativeiro deles, o conforto virá, e todas as coisas vão começar a cooperar, colaborar, contribuir para o bem dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Não são algumas, são todas as coisas daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Faça dessa canção a sua oração agora. Eu sei que sempre estás comigo. Declare isso, tá cantando junto. Senhor, É importante você dizer isso. Se você não sabe, olha lá, vai acompanhando. também sei que nada acontece. É verdade. Sem a tua vontade. Oh, não. Eu preciso aprender a confiar. Nos ensina, Jesus. em ti. Mas eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Espírito Santo de Deus, eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje vidas serão tocadas, corações serão convertidos através da vida dos seus filhos, Pai. O seu nome será glorificado através da vida deles. E o que eles chamavam de cativeiro, de prisão, eu estou profetizando diante desse altar que o Senhor mandará alívio e conforto, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Toma posse dessa palavra.